Senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos assiste aqui do plenário, quem nos assiste pela TVL, muito boa tarde. Começo o pronunciamento desta tarde, senhor presidente, falando sobre a discussão que eu tenho visto nas redes sociais e entre as pessoas sobre a reforma do Código Tributário. Eu já ouvi de tudo. E no momento de intolerância, no momento em que qualquer pessoa se sente no direito de julgar e condenar qualquer atitude, somos nós, vereadores, os primeiros a pagar o pato. Paga o executivo, mas pagamos nós também por uma manchete. E aqui eu quero falar para o Pedro Machado do Santa, que talvez não tenha encontrado as melhores palavras para falar sobre a votação do Código Tributário aqui. Ele tem todo o direito de se expressar da forma que ele bem entende, mas tem várias formas de falar a mesma coisa. E talvez a forma que ele encontrou, as palavras que ele usou, não tenham sido as mais adequadas e as mais próximas da realidade. O que nós, vereadores, fizemos aqui, em consonância com o Executivo Municipal, foi adequar o Código Tributário Municipal ao Código Tributário Nacional, em cumprimento da Lei 157 de 2017, uma lei complementar, que estabelece um programa anti-guerra fiscal entre os municípios, fortalecendo aí o mínimo de 2% do ISS e entendendo que alguns serviços novos, como de streaming, que aí entra Spotify, Netflix, são prestação de serviço e devem ser tributados. E mais ainda, o que nós votamos é que esses tributos das operações de crédito em cartão de crédito, de leasing, né, e isso é algo ainda que a Secretaria da Fazenda, os técnicos vão ter que ver como operacionalizar. Tem até o final do ano para entender tudo isso e é no âmbito nacional, não é questão local. Eles são prestação de serviço, são prestados aqui e o ISS deve ficar aqui. Não é nada mais justo, mais honesto do que fazer isso. E digo mais, se o prefeito não o fizesse, se nós não fizéssemos, teríamos culpa, poderíamos ter sanção administrativa por deixar de arrecadar impostos municipais. É uma renúncia fiscal. E isso cabe uma sanção ao Executivo. Então, o que nós fizemos foi lícito, não foi escondido de ninguém, foi discutido, é transmitido ao vivo aqui da TVL, então todos sabiam esta necessidade de adequação do Código Tributário à Lei Federal Complementar número 157 de 2017. Concedo a parte a Vossa Excelência. Vereador Caminha, em a parte. Queria parabenizar o líder do governo na fala onde explica de uma forma muito detalhada, né, a situação que tratou essa votação e que realmente foi muito infeliz a matéria. Inclusive, fui chamado por pessoas que são produtores de cinema e afins, que eles se preocuparam, né, porque fala produção. E a produção, às vezes, você acaba incumbindo algumas outras pessoas, inclusive essa pessoa que tem uma produtora, a ser introduzida nessa questão do Netflix. Eu produzo material para o Netflix, ele falou. E como vai funcionar. Então, a preocupação foi tão grande, porque assim, o texto foi muito mal redigido. E outra situação, que Vossa Excelência bem falou, era uma questão de que nós tínhamos, inclusive, prazo para isso. O prazo, salvo me engano, era final do mês passado, né? E se não o fizéssemos, o município não arrecadaria o ISS. E uma das principais bandeiras é essa questão da, literalmente, bandeira de cartão de crédito. Ali, algo em torno de 16 a 18 milhões de reais previstos só para o município de Blumenau. Parabéns. Muito obrigado, vereador Caminha. Mudando de assunto, eu estive neste domingo e encontrei lá o professor Gilson, na Rota do Lazer, e lá estava o grupo folclórico Germânia, que realizou aí o tradicional ensaio na Rua 15. O professor Gilson saiu, ele não quis dançar com o grupo, ficou com medo de ser chamado para dançar, mas eu não fugi, eu fui sequestrado pelo grupo e mais uma vez, mais um domingo eu participei, mas era um momento de alegria, um momento de descontração. O Ari tem algumas fotos do grupo folclórico Germânia, que está fazendo então, fez nesse último domingo, os ensaios na Rota do Lazer, uma atividade maravilhosa,
com bastante público, as pessoas parando, se divertindo. É uma iniciativa aí do Cine Loja, CDL e do Hotel Plaza, trazendo os grupos folclóricos para a Rua 15, para mostrar um pouco das nossas tradições, dos nossos hábitos e costumes, não só para o cidadão blumenauense, mas também para o turista que aproveita o domingo. Concedo a parte a Vossa Excelência. Vereador Gilson. Desculpa, presidente. Vereador, realmente eu fiquei impressionado, não tinha o hábito, não tinha porque a minha esposa agora decretou que vou ter. Então, todo sábado, todo domingo estaremos, assim, quando pudermos, estaremos ali na 15. Eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de pessoas, famílias andando, enfim, um número extremamente... Isso mostra que o blumenauense quer, e eu lembro, quando iniciei aqui, um e-mail recebendo um cara indignado: estão trancando a 15 e não sei o que lá, enfim. Esse tipo de proposta, realmente eu tenho que ressaltar que foi extremamente importante. Nós temos pouco espaço, e eu, na semana passada, havia reclamado de não termos realmente mais praças, e aí nós temos a 15, eu acho que esse é o objetivo, é trazermos cada vez mais o cidadão para participar, caminhando, de atividades como essas. Eu acho que dá para ampliar isso, ampliar, que eu digo, com mais atividades, com mais possibilidades, talvez com food truck, enfim, outras coisas que a gente pode incluir aí, que eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de pessoas que lá tem, e vai cada vez aumentar mais, e eu já fui convocado para estar sempre que puder aos domingos, e domingo que vem provavelmente estarei lá outra vez. Muito obrigado, professor Gilson. Eu posso dizer que fui julgado e condenado pelos internautas por muitos anos por fazer esse projeto, por conduzir este projeto. Quando iam 3 ou 4 pessoas participavam, eu insisti na realização dele na Fundação Cultural, e a regulamentação, para que ele tivesse de fato continuidade e segurança, foi meu primeiro projeto de lei nesta casa, na legislatura passada, quando tive a oportunidade de ficar por um mês. E, eventualmente, ainda recebemos críticas completamente vazias e desnecessárias, e eu tenho solicitado ao Executivo Municipal que repita esta operação em algum lugar no norte da cidade, em Itopava Central, no sul da cidade, no Garcia, e encontre possibilidades de ampliá-la, ampliar o seu espaço também, professor Gilson, no centro da cidade de Blumenau. Senhor presidente, o senhor me concede mais 3 minutos, por gentileza? Mais 3 minutos. Muito obrigado. Então, é um projeto que eu particularmente gosto muito, eu tenho frequentado com assiduidade. Todos os domingos eu recebo as fotos do Jaime Batista, e quero agradecer aqui de público ao Jaime por me enviar as fotos para que eu possa compartilhar aqui com todos vocês e com o público que nos assiste. E a Vossa Excelência será sempre muito bem-vinda, não só participando, mas contribuindo também do programa Rota de Lazer, coordenado pela Fundação Cultural de Blumenau e pelo CETERB. Eu tenho aqui nesta tribuna, senhor presidente, falado muitas vezes e ressaltado e elogiado pessoas que se dedicam ao próximo, pessoas que têm atitude de cortesia, de cavalheirismo, de ajudar o próximo. E Blumenau tem muito disso, vereador Bruno. Blumenau faz caridade, Blumenau apoia toda iniciativa filantrópica, e eu já trouxe aqui algumas atividades da Ordem Demolei, e eles fizeram na última semana uma campanha muito diferente, chamando a atenção do blumenauense para ter orgulho de ser brasileiro. Não é uma manifestação política, não é uma manifestação vinculada a qualquer partido ou instituição ligada a partido, muito pelo contrário, é uma manifestação de jovens de 14 a 21 anos que ocuparam as ruas da cidade de Blumenau, levando a mensagem de que nós juntos devemos ter orgulho do nosso país e nós devemos construir o país que queremos. Nós devemos ser agentes da mudança que queremos. E essa foi a mensagem transmitida pela Ordem Demolei. Então eu quero cumprimentar a todos os integrantes, aos 35 jovens que foram à rua para demonstrar orgulho de ser brasileiro e orgulho desta grande nação, mesmo diante das adversidades e dos problemas. Eu quero concluir aqui o meu pronunciamento falando do projeto lançado hoje de manhã pelo Executivo Municipal, que diz, em relação ao trabalho infantil, eu não quero trabalho, eu quero um futuro, e a mendicância e a pessoas em situação de rua, eu não quero esmola, eu quero um futuro. É uma campanha publicitária
da Prefeitura, realizada em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social, um projeto em convergência do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, que visa informar as pessoas que dar esmola não é a melhor situação a fazer. Diz que 100, o Brasil, o município de Blumenau, tem um grande aparato estatal para cuidar dessas pessoas em situação de rua. E é um desafio mundial. Em qualquer economia, mesmo as mais evoluídas, tem gente em situação de rua. E a atitude que nós devemos tomar diante disso é comunicar aos órgãos públicos, usar o Disque 100, usar os números fornecidos pela Prefeitura para comunicar e encaminhar a solução. E muitas vezes nós queremos fazer uma caridade, queremos fazer o bem e não estamos agindo corretamente. Então quero chamar aqui a atenção da comunidade, dos senhores vereadores, para que divulguem esse importante trabalho desenvolvido pelo Centro Pop de Blumenau. Muito obrigado, senhor presidente.